qualquer custo fixo que você tem e o sujeito apresente uma redução, ele vai ganhar um percentual sobre aquilo que ele reduziu. E com isso, ele vai conseguir garantir uma maior eficiência para o Estado e ganhar dinheiro com a redução que ele fez. E aí, nesse caso, todo mundo sai ganhando. O Estado sai ganhando porque ele vai ter menos custo, a empresa sai ganhando porque ela vai ganhar dinheiro com um percentual daquilo que ela gerou de retorno para o Estado e, no fim das contas, a gente tem um contrato que interessa a todos. Olá, pessoal! Mais uma vez, juntos para falar aqui sobre a nova lei de licitações e contratos, né? De uma nova modalidade licitatória que é uma grande oportunidade para quem quer se tornar um especialista reconhecido, que é o diálogo competitivo. E entender por que essa nova modalidade licitatória é uma oportunidade para você que quer aproveitar a nova lei de licitação para conseguir se tornar um especialista reconhecido, para se tornar uma referência profissional na área do direito administrativo, na verdade, na área jurídica, né? Aproveitando nesse momento o direito administrativo e as diferenças que o direito administrativo vem oferecendo para a gente. O que eu estou dizendo para todos é que com a nova lei, você zera a experiência de todo mundo em relação aos aspectos licitatórios e a nova lei de licitação abre um grande espaço para que você se torne a referência na área, né? Então, você que está ali, acabou de se formar, acabou de passar na OAB e está querendo buscar qual é o melhor espaço de mercado para você, pois é, essa é uma oportunidade imperdível. Ou então, você que já atua com licitações e contratos, seja advogado de um órgão público, consultor jurídico, seja advogado de empresas que atuam com licitações, você agora precisa estar atualizado. E os profissionais que se atualizarem no início vão conseguir dar segurança ao seu cliente suficiente para que o seu cliente consiga manter essas contratações e possa participar dos processos licitatórios ou montar novos processos licitatórios. Então, essa é uma oportunidade para você. E eu queria aproveitar para falar um pouquinho do diálogo competitivo. É uma nova modalidade licitatória que vai trazer muitas vantagens à administração pública. Então, se você, por exemplo, é advogado de um órgão público, de um município, consultor jurídico, o prefeito, o gestor ali está querendo otimizar as suas contratações, mostrar que você conhece a solução, que a utilização do diálogo competitivo vai ser útil, tudo isso vai gerar uma diferença absurda e agregar valor à sua contratação. Ou seja, ele vai realmente considerar que você é alguém que está apto a auxiliar aquele ente público nessa transição. A mesma coisa, ou até mais, se você é advogado de uma empresa que quer participar de licitações. Sendo advogado dessa empresa, o que vai acontecer é que essa empresa não quer ficar de fora dos diálogos competitivos que aconteçam. E agora, se você não consegue estruturar a participação dela num diálogo competitivo, você não atende mais a essa empresa. Mas se você consegue passar essa segurança, até outras empresas vão começar a procurar os seus serviços, né? Então, esse é o momento. Quem está atualizado vai conseguir estar lá em cima, se posicionar no mercado como referência, como especialista reconhecido. E o que é o diálogo competitivo? Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Seguinte, o diálogo competitivo, pessoal, ele nasce com a nova lei de licitações, privilegiando o que a gente chama de administração dialógica, ou seja, uma administração pública que abre espaço para dialogar com o particular. Dialogar com o particular e receber desse particular opções, projetos de soluções, né? Teoricamente, pelo menos. Esse particular está bem à frente do setor público, pelo menos na teoria, no que diz respeito às formas mais modernas de execução das atividades. Então, a princípio, esse particular ele estará preparado para trazer soluções mais modernas, mais eficientes, né? E por isso, permitir que o particular traga novas tecnologias para a administração é fantástico. Então, o diálogo funciona assim. Determinado órgão público tem um problema que ele não sabe como resolver e qual é a solução ideal para aquele problema. Então, suponha que o município tem um problema de mobilidade urbana,
ou um município tem um problema de abastecimento de água, ou outro quer reduzir o custo de energia elétrica, né? Então, vamos dar um exemplo aqui de um problema de mobilidade urbana. Isso é muito comum em alguns municípios, abastecimento de água também em outros municípios, mas imagine que ele tem um problema de mobilidade urbana, mas ele não sabe qual é a melhor forma de resolver esse problema. Então, ele inicia um procedimento licitatório de diálogo competitivo, publica o edital, e nesse edital ele vai detalhar o problema, né? Então, na fase preparatória, ele vai detalhar o problema que ele tem. Ele não tem solução, ele não tem como detalhar o objeto, ele só pode detalhar o problema. Dizer qual é o orçamento disponível que ele tem para resolver aquele problema e fazer, então, a designação da comissão, porque no diálogo é obrigatório uma comissão, né? Composta por 3 servidores efetivos. Daí o edital é publicado e se abre uma fase de diálogos. 25 dias úteis é o intervalo mínimo e se abre a fase de diálogos. E aí, nesse momento, cada uma das empresas que quiserem participar vão apresentar as soluções que elas consideram. Na verdade, é um plano de ação, não é um projeto, é um projeto de solução. É um plano de ação para resolver aquele problema. Então, por exemplo, uma vai dizer, o ideal é que você crie um veículo leve sobre trilhos, um VLT, que vai ligar a tal ponto da cidade, aquele ponto e tudo mais. Outro vai dizer, não, a gente vai fazer aqui um metrô. A outra vai dizer, de jeito nenhum, vamos criar um BRT. Ou seja, cada empresa vai trazer um projeto de solução e defender por que aquele projeto vai melhor atender a necessidade daquele ente público. A administração, então, escolhe o projeto de solução, seleciona qual é o projeto que atende melhor e reabre um prazo para a competição. Então, preste atenção que nós temos primeiro uma fase de diálogo, em que a administração vai abrir e receber projetos de solução, dialogar com cada um dos licitantes e checar qual o projeto que atende melhor a necessidade daquele órgão, daquela entidade, se adequa também à disponibilidade orçamentária. Depois que ela escolheu o projeto de solução, aí ela informa, olha, o projeto de solução que eu escolhi foi esse, nós vamos fazer tal e tal e tal atividade, né? O objeto é esse. E agora eu vou reabrir para a competição. E aí, nesse momento, ela reabre para que haja a fase competitiva. Ela tem que respeitar um intervalo mínimo de 60 dias úteis. Só participa da fase competitiva quem apresentou o projeto de solução. E aquilo que eu estava falando. Imagina você, advogado de uma empresa, que não sabe disso. Quando você disser para a empresa que ela não precisa agora fazer o projeto de solução, que vai entrar só na competição, essa empresa não vai poder competir depois. E a responsabilidade vai ser sua. Isso vai gerar um problema muito grande para a empresa e isso vai derrubar a sua carreira. Então, tome cuidado, porque se você, por outro lado, mostra à empresa o caminho, vamos apresentar esse projeto de solução, se ele for contemplado, o ideal é isso aqui, isso vai alavancar a sua carreira de uma forma impressionante, porque essa empresa vai dizer, olha, esse advogado me passa toda a segurança em relação à nova lei. Esse sujeito está atualizado, ele sabe o que ele precisa. Aí adianta você chegar lá na empresa e dizer, não, mas eu tenho especialização em pós-graduação e mestrado em direito público. Não adianta nada, né? Você não vai agregar valor a essa empresa se você trouxer isso para ela agora. Eu não estou lhe dizendo que especializações, pós-graduações, mestrados não são importantes. Claro que são, né? Na via acadêmica. Aspectos teóricos, né? Quando você pensa em aspectos práticos no dia a dia do advogado, o que agrega valor ao contratado, né? No caso ao seu cliente, é aquilo que você consegue agregar de valor para ele. É você conseguir mostrar para ele que ele ganhou aquele procedimento licitatório por sua causa, porque você deixou ele entrar, apresentar o projeto de solução dele, você orientou ele nesse sentido. Agora, imagina o contrário. Imagina um órgão público que aceita uma proposta de uma empresa que não apresentou o projeto de solução antes. Nossa, o Tribunal de Contas vai anular esse processo, vai gerar um custo imenso para o órgão. Isso vai gerar responsabilização do gestor, responsabilização de quem emitiu o parecer e, além de tudo isso, esse município e esse gestor nunca mais vai querer você para a sua consultoria jurídica, né? De jeito nenhum. Agora, se você consegue estruturar isso, você vai ter toda a região sabendo que você está conseguindo implementar diálogo competitivo naquele determinado órgão municipal. E aí todos os municípios vão querer contratar você, que é o que a gente vem assistindo.
Olha, a gente tem visto que aqueles que estão mais atualizados começam a ser buscados pelo mercado. Ilmo, não. Se apenas uma empresa apresentar o projeto, todas as outras que apresentaram projetos não contemplados podem participar. Agora, se só uma empresa apresentar projeto e a administração pública entender aquele projeto viável, só ela entrou na licitação para competir. É porque o procedimento licitatório é um só, tá? É importante que você entenda que todas as empresas vão apresentar o projeto e o fato de você ter o seu projeto contemplado não significa que a administração vai contratar com você. Depois que o seu projeto é contemplado, passa-se a fase competitiva e todo mundo compete em pé de igualdade, tá? Agora, o fato de você não ter apresentado esse projeto te impede de depois apresentar proposta na fase competitiva. Então, somente quem apresentou o projeto, seja ele contemplado ou não, vai poder apresentar proposta lá na fase de competição. Porque aí a administração pública nessa fase vai decidir qual é o critério de escolha do vencedor e vai expor qual foi o projeto selecionado. Mas tem muitos detalhes. Então, se você é consultor jurídico de um órgão público, você tem que atentar para os detalhes. Por exemplo, na fase de diálogo, é só um exemplo, na fase de diálogo, o sujeito, a administração pública, ela não pode informar para uma empresa o projeto da outra, né? Existe o diálogo de forma sigilosa. O diálogo vai ser feito um por um. Cada empresa vai ter o seu diálogo apresentado e o seu projeto de solução debatido com a administração sem a participação das outras empresas. Esses detalhes, esses pequenos detalhes, podem gerar um erro no processo licitatório caso você não siga, e isso vai gerar muita responsabilização, vai gerar muito problema. Por outro lado, se você tem segurança de orientar aquele órgão público nesse procedimento licitatório, você vai se tornar uma referência naquela região, né? Os municípios da região vão querer buscar você. E aí você vai me perguntar, os municípios da região vão querer buscar alguém que tenha uma pós-graduação em direito público ou alguém que consiga ter o conhecimento todo para atualizar ele e colocar ele dentro da nova lei, né? Então a ideia é de que a pós-graduação é muito importante, porque esse título vale, inclusive na esfera acadêmica, aliás, principalmente na esfera acadêmica. Mas quando você pensa na atividade profissional, e na sua necessidade de atualização, essa especialização vem depois. Primeiro, ele precisa de alguém que tenha segurança, que esteja preparado para colocar ele na modernidade. E para isso você precisa também entender a legislação anterior, tá? É por isso que esse projeto especialista reconhecido, ele não contempla somente a nova lei. Eu preciso conversar sobre a legislação atual e sobre a lei anterior. Por quê? As empresas querem que os advogados consigam manter ela participando das leis com base, das licitações com base na lei anterior e da nova lei. E os órgãos públicos também querem que seus advogados e consultores consigam auxiliá-las tanto nas licitações que eles decidirem fazerem com base na lei anterior, quanto naquelas que eles decidirem fazer com base na nova lei, né? Então é importante que você consiga estar antenado nas duas. Isso é o que faz com que você seja considerado um especialista reconhecido, né? Você precisa estar agregando valor àquele seu cliente, seja ele um órgão público, seja ele uma empresa, mas a maioria dos entes públicos já estão querendo utilizar a nova lei. Então, os gestores estão buscando pessoas que estejam preparadas para colocá-los na nova lei. Afinal de contas, valores de dispensa mais altos, muitas vantagens estão chamando a atenção dos gestores públicos. Então, o prefeito municipal hoje está procurando alguém para fazer a consultoria desse município, alguém que tenha condição de colocar ele dentro do sistema mais novo já. E você está se destacando nesse mercado em relação a isso, se tornando referência, você vai virar uma mercadoria a peso de ouro, né? Porque os órgãos precisam se atualizar. 1 ano e meio passa assim, primeiro meio ano já passou, e é assim, eu tenho dito isso. A nova lei já foi aprovada e vai surgir e vai começar a valer. Já está valendo, na verdade, né? O Portal Nacional já está no ar. Então, ou você conduz a mudança, ou você é conduzido por ela. Quem conduzir a mudança vai fazer a diferença, vai ser a referência e vai ser o especialista reconhecido. Grande abraço para todo mundo. Olá, pessoal!
falar um pouquinho sobre a oportunidade da nova lei e falar um pouquinho sobre contrato de eficiência. A nova lei de licitações cria uma grande oportunidade, mas uma grande oportunidade mesmo, para quem está buscando um espaço na área jurídica e que ainda é um advogado iniciante, acabou de ser aprovado na OAB e não sabe para que caminho ir, ou já atua com licitações, seja como advogado público, como advogado privado. Você vai aproveitar a oportunidade que nasce com a nova lei de se tornar um especialista reconhecido, de ser a referência na condução da transição da 8666 para a Lei 14.133. Então, você que atua nessa atividade tem uma oportunidade muito grande. Deixa eu explicar para vocês. A oportunidade, gente, nesse caso, é de mostrar àquela entidade, órgão ou empresa na qual você atua, né, como advogado, ou ainda, se você é advogado e quer começar a atuar, você mostrar o contrato de eficiência. Se você é advogado, consultor de uma entidade pública, esse gestor vai querer otimizar os seus custos, reduzir custos fixos, garantir uma contratação com custos mais baixos. E a melhor forma de fazer isso, hoje, é com o contrato de eficiência. Então, se você, como advogado público, como consultor jurídico, consegue passar segurança para esse gestor, no sentido de emitir os pareceres e auxiliar na condução de um procedimento licitatório para um contrato de eficiência, você se torna uma referência naquela região, né? O município vai querer você, a Câmara dos Deputados, a Câmara de Vereadores vai querer você, o município vizinho também, né? Eu estava falando isso, que a gente tem uma aluna aqui no Especialista Reconhecido, que era procuradora municipal, e hoje já foi convidada pela Câmara, porque você vai ganhando cancha e você vai ganhando experiência, e com isso você vai se tornando referência naquela região, tá? A mesma coisa você que é advogado de uma empresa. Imagina que se publica um edital para um contrato de eficiência, a empresa tem plenas condições de fazer, mas não faz a menor ideia do que é isso. E você vai dizer, minha filha, eu também não sei não tenho como te auxiliar nisso não. Ela vai dizer o quê? Preciso de outro advogado. Preciso de um advogado mais atualizado. Eu vou explicar o que é o contrato de eficiência e você vai conseguir enxergar isso, principalmente para esse advogado. Porque se o contrato de eficiência for celebrado com o poder público, por exemplo, por 35 anos... para que essa empresa aproveite uma nova oportunidade com esse índice só daqui a 35 anos, né? Ou seja, vai ficar na conta desse advogado não ter tido a segurança suficiente para auxiliá-la e participar desse processo licitatório. Por sua vez, o advogado que conseguir fazer isso ganha a fama de referência, de especialista reconhecido, porque é efetivamente um especialista reconhecido, já que está conduzindo a transição. Vou explicar para vocês. O que é o contrato de eficiência? Então, quando a gente fala especificamente do contrato de eficiência, a gente fala num contrato em que a administração pública pode realizar um procedimento licitatório para redução de custos fixos. Então, a licitação vai acontecer. Esse contrato de eficiência é um contrato no qual a administração inicia um processo licitatório, pode ser um diálogo competitivo, pode ser uma concorrência, não tem problema. Mas nesse procedimento licitatório, a licitação vai ser do tipo maior retorno econômico. Nos casos de contratos de eficiência, a licitação não é menor preço, não é melhor técnica, ela é do tipo maior retorno econômico, tá? Aí o sujeito que não está atualizado diz, meu Deus, que diabo é maior retorno econômico? Então, nesse momento você mostra ao gestor que você já sabe. Você diz, tá errado isso aqui. O maior retorno econômico é o que nós devemos seguir no procedimento licitatório, tá? Quando se tratar de contrato de eficiência, vai ter que se utilizar o maior retorno econômico. Como é que funciona? A administração contrata a empresa e essa empresa vai fazer uma redução do custo fixo da administração, sendo que a empresa se remunera com um valor percentual daquilo que ela gerou de redução para a administração pública. Por exemplo, imagine que a administração pública contratou uma empresa para prestar o serviço, né, de diminuir o custo de energia elétrica dessa repartição pública. Então a repartição tem um custo mensal de R$1 milhão e ela quer que uma empresa reduza esse custo fixo. Então uma empresa vai dizer assim, olha, eu vou te oferecer o seguinte,
nós vamos fazer uma redução de 30%. Porque ao invés de comprar energia elétrica nas mãos da concessionária aqui, nós vamos comprar energia elétrica nas mãos de uma empresa de energia eólica do litoral do Ceará. Pronto. Aí nesse momento, essa empresa oferece 30% de redução e ela vai receber 30% do que ela tiver reduzido. Então, de 1 milhão, baixa 30%, vai ser 300 mil de ganho, né? Só que desses 300 mil, a empresa ganha 30%, 90 mil. Então, no fim das contas, vai reduzir para 7 milhões e 900 mil. E aí, o que a gente vai ter é uma redução, um retorno econômico para a administração de 2 milhões e 100 mil reais. Outra empresa vai sugerir uma outra coisa. Não, a gente vai reduzir em 50%, porque a gente vai colocar placas solares, mas eu quero ganhar 40%. Então, ela reduz um pouco mais, reduz 50%, então reduz 500 mil, mas ela ganha 40% do que ela reduziu, então ela ganha 200 mil e ela vai... A administração, então, tem um custo de 700 mil, ou seja, teve 300 mil de ganho aí. A segunda empresa que ofereceu ao Estado um retorno econômico de 300 mil, embora ela esteja ganhando mais, ela ofereceu um retorno econômico maior e ela ganha licitação. Esses contratos de eficiência, e ó por que você tem que ser um especialista reconhecido, porque você vai mostrar ao gestor daquele órgão, ou se você for advogado de uma empresa, você vai mostrar a eles o quê? Nesses contratos de eficiência, se não houver nenhum investimento originário, investimento inicial da empresa que ganhou a licitação, esse contrato pode ser celebrado por até 10 anos. Não havendo investimento inicial, esse contrato poderia durar até 10 anos. Havendo investimento inicial, como é o caso, por exemplo, do contrato em que ele colocou as placas solares, o que a gente tem é um contrato que pode durar até 35 anos, tá? Qualquer custo fixo que você tem e o sujeito apresente uma redução, ele vai ganhar um percentual sobre aquilo que ele reduziu. E com isso, ele vai conseguir garantir uma maior eficiência para o Estado e ganhar dinheiro com a redução que ele fez. E aí, nesse caso, todo mundo sai ganhando. O Estado sai ganhando porque ele vai ter menos custo, a empresa sai ganhando porque ela vai ganhar dinheiro com um percentual daquilo que ela gerou de retorno para o Estado e, no fim das contas, a gente tem um contrato que interessa a todos. O contrato de eficiência, ele pode ser licitado mediante concorrência, diálogo competitivo. Eu falei do diálogo hoje meio-dia, né? O fato, pessoal, é que mostrar para a sociedade que você conduz um contrato de eficiência, seja como advogado da empresa que está participando, seja como advogado do órgão público ou consultor jurídico daquela entidade que está aproveitando esse contrato para gerar redução de custo, é ser um especialista reconhecido. A partir daí, você vai começar a ser convidado para fazer uma palestra aqui, uma outra live ali, né? Para fazer um artigo sobre o contrato de eficiência. Tudo isso, pessoal, é o que você vai encontrar no momento em que você começar a se mostrar para o mundo como uma pessoa que está conduzindo a mudança. Porque com a nova lei, você vai conseguir enxergar que esse contrato de eficiência ou qualquer outra atividade vai ser conduzido por aqueles que estiverem mais atualizados na transição. Então, eu quero dar um exemplo para vocês de profissionais que, como vocês, estão se especializando e, dia após dia, com muita dedicação e empenho, vão se tornando cada vez mais especialistas reconhecidos, tá? Então, por exemplo, a gente tem um contrato de eficiência hoje sendo projetado no âmbito da União. O advogado público que está conduzindo esse contrato é uma pessoa conhecida, não vou falar o nome dele, né? Porque, enfim, nós não acordei com ele previamente, mas ele é uma pessoa conhecida de todos vocês. Ele está cada vez mais palestrando sobre contratos de eficiência, né? Ele vai sendo convidado para assumir atividades, chefias, fazer capacitações nessa área. Pessoal, isso é ser um especialista reconhecido, é se tornar referência, tá? Então, vale fazer um contrato de eficiência somente para grandes órgãos? Claro que não. Pequenos municípios também vão gerar uma redução menor, mas essa redução menor com ganho menor vai interessar para empresas menores.
Então, essas empresas menores também querem ganhar numa menor escala, mas numa quantidade grande de municípios. Se essa empresa oferece aquele projeto ali para vários municípios da região, ela vai ganhar na escala, né? Vai ganhar na quantidade. O que eu quero dizer para vocês é que qualquer órgão pode se aproveitar desse contrato de eficiência. E quando você é advogado, começou agora, passou no AB agora, preciso de ajuda, vou fazer o quê? Estuda, se torna um especialista reconhecido, vai oferecer um projeto desse para uma empresa, para que ela possa oferecer isso aos municípios da região. Você vai ver como sua carreira muda, como a sua profissão muda, porque você deixa de ser alguém que está iniciando e passa a ser referência naquela área. Já imaginou? Todo mundo aqui quer ser um especialista reconhecido e está esperando essa oportunidade. Mas a oportunidade sempre vem disfarçada de trabalho duro. Conhecer a nova lei significa se dedicar e se comprometer. Estudar aspectos teóricos, práticos, não é simples, tá? Se fosse simples, todo mundo estava sabendo. Mas você pode ou conduzir a mudança ou ser conduzido por ela. E o ideal é que se você conduzir, você vai efetivamente se tornar a referência nessa área, tá? Então, a gente vai fazer, é o que eu quero, na verdade, eu tenho medo de investir, não ter resultado. Se você se comprometer de fato, dificilmente você não vai ter resultado com aprendizado, tá? Investimento de tempo também. Você tem que se comprometer. Investir o seu tempo no estudo, na preparação desse estudo, tá? Por exemplo, você não pode simplesmente pensar que vai chegar ali, dar uma lida na lei e vai resolver tudo. Não é assim. Não é assim que funciona. Todo mundo está dando uma lida na lei. Você tem que entender os aspectos teóricos, práticos. Você precisa conseguir entender como implementar isso. Como aproveitar isso no seu dia a dia para agregar valor à sua atividade profissional. De antemão, eu já vou lhe dar uma dica prática. Esses contratos de eficiência, eles devem ser utilizados normalmente para despesas de custeio, né? Despesas de custeio que decorrem de custo fixo. E você vai começar a entender quais são as despesas de custeio para conseguir começar a analisar isso. Pessoal, obrigado por tudo. Beijo para todos.